Vocês sabiam que em menos de 7 segundos as pessoas decidem ouvir o que você está falando, confiando ou ignorando? Olá, nós, Sônia, Elisângela, Rita, Iago e Rodrigo, somos alunos da escola de Marketing Digital da CMTC, professor Vandir da Silva, em São Miguel Paulista. Estamos aqui para abordar um assunto que impacta toda uma sociedade: crianças neurodivergentes. Como eu vejo essa questão? A neurodivergência é um conceito que reconhece a diferença entre as formas de funcionamentos dos cérebros humanos. Crianças neurodivergentes, então, são aquelas que possuem características diferentes de funcionamento cerebral. E isso afeta a comunicação, o comportamento, a aprendizagem e a percepção do mundo em que vivem. Mas é importante lembrar que a neurodivergência não é uma doença e nem incapacidade intelectual, mas sim uma forma diferente de funcionamento do cérebro. Dados mostram que a diferença cognitiva pode revelar talentos e habilidades únicas nessas crianças. Essas são apenas algumas abordagens que existem. Existem outras que são mais abrangentes sobre esse assunto. A nossa colega Elisângela vai nos revelar algumas experiências que ela teve em sua casa, tem participado. Oi, boa tarde. Eu e a Sônia e a Rita, né, a gente debateu bastante sobre esse assunto, né, Rodrigo também. E é um assunto que é bem importante para a gente, né, porque eu e a Rita, nós temos pessoas bem próximas, né, do dia a dia, né. E aí a Rita vai primeiro, eu vou passar para a Rita, porque ela tem 2 casos, né, na família, um é primo, né, e um conhecido dela, e sobre o autismo, né. Depois eu falo um pouquinho para vocês sobre o TDAH. Fala para a gente, Rita, um pouco dessa convivência que você tem com o pessoal autista. Bom dia, pessoal. Eu sou a Rita. O meu caso, eu tenho uma pessoa que mora comigo, que é o meu primo. Ele tem 41 anos, ele é diagnosticado com uma leve... Antes, né, do autismo vir à tona, vir aí, né, sendo aí agora como autista. Antes era uma leve depressão, né? E agora, hoje, foi diagnosticado com autista. O que eu vejo nele? Ele gosta muito de chamar atenção, ele é muito repetitivo nas palavras, ele fala oi 10 vezes para vocês, entendeu? Então, ele gosta de chamar atenção. Porém, na rua, ele tem medo de andar, de se socializar, né? Antigamente, na escola, quando ele estudava, ele sofria bullying, mas não existia a palavra bullying antigamente. Era mais tiração de sarro. Então, ele não gostava de ir na escola porque as pessoas tiravam sarro do jeito dele. Hoje, não. Ele já é uma pessoa mais calma, é diagnosticado. E ele, por exemplo, ele já toma os remédios dele certo, é medicado. É uma pessoa calma, não gosta de gritaria. Então, assim, esse é um caso, né, do Rafael, que é o meu primo, que vive comigo, né? Eu e minha mãe que cuidamos dele, no caso agora é eu, né? Que é a neta do meu amigo, ela tem um autismo já mais severo, certo? E o que acontece? Na escola, eu acho que a escola dela não está preparada para recebê-la. Por quê? Ela é uma criança que, se está na hora do intervalo, ela quer ficar lá no intervalo. Então, assim, a professora não consegue levar ela de volta para a sala, certo? Se acontece dela tirar a roupa, a professora não consegue conduzir ela até o banheiro, né, o toalete,
para colocar a roupa de volta. Então, o que que acontece? Às vezes eles têm que chamar a mãe. E se a mãe trabalha? E se a mãe não tem tempo de ir lá porque ela já tem o tempo de deixar a criança na escola? Como fica essa situação? Não tem a professora preparada nessa escola. Pode ser que outras tenham, né? Teve uma situação nessa escola que a minha neta estuda lá e a Calliope não queria entrar, né, sair do intervalo e ir para a sala de aula, né? As professoras não conseguiram. A minha neta viu, foi lá: oi, Calliope, tudo bem com você? Vamos para a sala agora. Pegou na mãozinha dela, ela foi de boa. Então, assim, depende, né, do jeito que a pessoa fala, e realmente não tem pessoas ainda preparadas para lidar com essa situação, que é muito triste, e cada vez mais temos crianças autistas nas escolas. Elisângela, você estava me falando também que tem a situação do TDAH. Você pode explicar para a gente como funciona o TDAH na sua vida? É igual você falou, né, Rita, esse depoimento, né, não ter pessoas preparadas, né? Então, eu enfrentei isso, né, há mais ou menos 10 anos atrás, né? Quando a minha filha estava com 4 anos na escola, ela não falava, né? E aí a rodinha de turminha que ela tentava se encaixar, quando ela ia pronunciar uma fala, não saía nada, saía tudo enrolado. E então toda aquela criança começava, com 4 anos já, começava a dar muita gargalhada dela. E aí foi onde ela começou a se isolar, né? E aí eu fui falar com a diretora, né, em questão do que estava acontecendo, que eu via que ela chegava em casa mais triste, né, mais reservada. E aí ela falou assim: olha, a Júlia, ela não está comendo nada, ela não fica no recreio, ela não fica com ninguém na hora do intervalo, ela está se isolando. E aí eu pedi para que eles fizessem diferenciado, né? Colocasse ela para comer em um horário diferenciado, conversasse com ela no particular, enfim. Aí depois passou 1 mês, 2, e continuou. Aí a diretora me chamou, falou que tinha feito de tudo e não tinha mais o que fazer. Então eu percebi que ela estava ficando, ela era período integral, ela estava ficando 12 horas sem comer, né? E aí me preocupou. Então eu acabei tirando ela dessa escola, coloquei numa outra escola. E nessa época não tinha um profissional para direcionar o caminho correto que eu deveria tomar, né? E aí essa escola meu filho já tinha estudado lá, e aí a diretora já tinha muito mais delicadeza, né, um perfil diferenciado. Aí ela começou a comer, começou a se envolver, né, com as crianças, tudo, só que lá era só prézinho. Aí ela passou lá 2 anos, e aí a diretora falou: a gente vai avisar para os alunos que o ano que vem eles não vão fazer mais parte dessa escola, porque eles precisam ser alfabetizados, enfim. E aí ela falou que quando deu a notícia para a Júlia, lá no pátio tinha uma árvore, né? A Júlia foi lá para o cantinho na árvore e se escondeu, ficou lá isolada o dia todo, né? E isso me preocupava bastante. E aí eu conversava com ela, e aí comecei a levar no psicólogo, né? Aí o psicólogo começou a falar que eu tinha que tirar ela do mundo rosa, que estava na fase de desenvolvimento ainda. Me deu orientação não de um neuro, né? Mas e sim de como tratar ela. Aí mudei de escola novamente. Quando chegou nessa outra escola, ela não comia nada. De novo, não comia nada. E falou, aí eu falei como que era ela, tudo, e aí eles fizeram o diferenciado para dar alimentação. Falou que o dia que ela comia 2 colheres, eles batiam a palma, falando, incentivando ela. Isso, né? muito bom. E aí foi aí começou o tempo de alfabetizar ela. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia. E aí ela ficava desesperada nas câmeras, falava com a tia, depois que encerrava toda a aula, ela pedia para falar no particular, né? Só a professora e a gente. Ela ficava desesperada, falando assim: tia, eu não vou aprender a ler nunca, é muito difícil, eu não vou conseguir ler, né? Enfim. Aí, resumindo um pouco, Rita, eu consegui alfabetizar ela eu mesma pelo YouTube, com a ajuda da professora também, tudo via online, né? E aí, quando chegou para presencial, voltar à escola presencial, eles falaram que as crianças que estavam atrasadas era por questão da pandemia e não pela característica da criança. Então, eu fiquei tranquila. Mas, na verdade, não era. Aí passou esse 1 ano, e aí ela foi mudando novamente, né? Aí as professoras me chamaram de novo, e aí foi onde eu comecei a procurar algo, né? Aí já foi passando os anos, eu fui procurar algo mais voltado nessa área, né? De psicólogo, neuropedagoga,
né? E aí eu tô dando andamento, né, para a gente saber como tratar, né, essas crianças, né? Sim. O desatento não é preguiça, ela fica 1h30 para se arrumar, ela se distrai muito fácil. E é isso. O que você achou, Iago, de toda essa situação que eu e a Rita e a dona Sônia trouxe? Então, como a dona Rita e a Elisângela disse, né? Tem crianças aí que não conseguem se interagir com outras crianças direito. Aí daí pode acontecer na vida, para levar para a vida. Mas aí, como vocês mesmo disseram, eu vou começar a perceber mais. Se eu perceber se tem alguém quieto, eu vou interagir com ela. Se não quiser interagir, aí fica, né? Deixa ela quieta e é isso. Passar pro Rodrigo. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tive a oportunidade, né, e o privilégio também, e o desafio, né, não vou mentir, de vivenciar, né, de fazer parte, né, do dia a dia dessas crianças, né, neurodivergentes, né. Quando a gente fala crianças neurodivergentes, a gente fica pensando que crianças são essas, né. Então a gente está falando de um grupo que é muito peculiar, né, um grupo único, né. Então são crianças né, como a gente falou aqui, com transtorno do espectro autista, são crianças com TDAH, são síndrome de Down, são as crianças com dislexia, né? Que vão ter aqueles problemas com a troca de letras. São crianças que têm descalculia também, que é problemas com os números. Então é um grupo muito amplo, né? Que já está aí, é uma realidade que a gente vive. E a gente fica pensando, né, nas dificuldades, né, como a gente trouxe aqui, né, quais são as dificuldades, né. E para mim, né, são 3, né, dificuldades, eu acho que as mais que são mais emergentes, né, que a gente vê por aí, que é a socialização, como a gente trouxe aqui, né, a dificuldade de interagir, né, a comunicação, né, que é muito atraso na fala, muitas vezes não consegue se expressar ou não tem ou quer se expressar de uma forma, né, e não tem todos esses recursos desenvolvidos, né? E aí eu trouxe aqui até um chaveirinho, né, que a gente usava lá, que foi um presente, né, de uma fono, né, que me presenteou na época do ambiente clínico que eu tava, né, que eu adorava usar ele, né? Então ele tem figuras aqui, né, e palavras, né? Então tem o oi, aí tem um exercício, né, como a gente dava atividades motoras físicas para as crianças, então tem exercícios, tem intervalo, que era o tempinho de descanso. Tem o não quero também. Então, isso ajudava as crianças também a se comunicar, a diminuir também, né, os seus momentos de desregulação, né? Então, né, foi um presente muito, muito incrível, que eu gostei demais da fono, né? E eu usava, um colarzinho, né? Eu deixava sempre aqui no meu pescoço. E outro ponto também é a aprendizagem, né? Então, que a gente vê que acaba refletindo na escola, né? Como o Iago falou. A quem recorrer, né? A quem pedir ajuda, né? Nesses casos, né? A gente tem o SUS, né? A gente tem os agentes de saúde, né? Então, procurem eles, né? Peçam ajuda, expliquem, né, o caso da criança, né? De repente, eles conseguem te direcionar para algum, né, acho que é centro especializado de reabilitação, né? E aí você consegue, né? É difícil, tem que esperar, né? Normalmente, né? A gente sabe que o serviço público é complicado. E se você tem recursos econômicos, procure né, o seu convênio, né? Uma rede conveniada com a clínica, né? E aí a psicóloga, a fono e a TO, é importante, né, que esses 3 façam um trabalho, né, juntos, né? Que eu acho que vai ser muito importante esse suporte para a criança, para o bom desenvolvimento delas. E acho que é isso, né? Vamos diminuir o sofrimento dessas crianças, né? A gente trouxe aqui, né? Então vamos focar no bom desenvolvimento, vamos pensar, preparar elas para a vida, né? Acho que o mais importante é isso, né? E acredito que é isso, né? Eu espero que essas informações tenham ajudado vocês que estão aí, né? Agradecer também esse espaço, né? O SampaCast, agradecer a equipe de mídia, o pessoal do CMCT, que né, mobilizou, né? Separou tudo isso aqui pra gente. O SampaCast, CMCT e a Paloma, a professora Paloma também, que vem aí fazendo um trabalho muito rico. E é isso. Obrigado e tchau, pessoal. Valeu, obrigado.